Nesse módulo, vamos falar sobre construção do time, desenvolvimento, vamos falar sobre gestão de pessoas. O time é reflexo do líder. Se o líder senta, o time vai sentar. Se o líder anda, o time vai andar. E se o time corre, o time vai correr. Só tem uma maneira de você fazer gestão. Você sabendo ou não, é pelo exemplo. A coisa mais importante que um líder faz é contratar. Não se faz um bom time com pessoas ruins. Então, sempre que abre uma vaga dentro do seu time, é importante você fazer uma reflexão. O que eu preciso para a minha equipe? O que eu preciso para a minha empresa? O que eu preciso para o momento que eu estou passando? Eu tenho um time muito estável, então eu preciso de alguém mais ativo, um tubarão. É importante você complementar as habilidades do seu time com um perfil faltante. Não adianta você contratar um cara que fala difícil, todo engomadinho, e colocar ele para vender para clientes humildes numa região do interior, uma região mais pobre. Isso não conecta. E não adianta você colocar uma pessoa que fala tudo errado no centro de São Paulo para falar na Paulista. Entenda o que você precisa, não o que você quer. Ah, Jackson, eu quero que o cara fale inglês, mas o cara vai falar inglês dentro da vaga? Por que você quer? Para bonito? Ah, eu estou contratando uma vaga para vendedor interno. Eu quero pedir graduação. Mas por que ele vai precisar da graduação? Você está afunilando os seus candidatos? E afunilando, você pode perder uma pessoa que é espetacular na faixa salarial que você quer pagar, que não tem graduação, mas seria um excelente vendedor interno. Então reveja o seu conceito. Entenda o que você precisa, não o que você quer. Hoje, o candidato vem treinado para te enganar. Tem dezenas de vídeos na internet que te ensinam como responder perguntas na entrevista. E aí você vai ouvir tudo o que você quer, mesmo não sendo o candidato correto para a sua empresa. Por isso existe uma técnica poderosa de entrevista que chama-se entrevista por competências. Essa técnica busca comportamentos passados para determinar a capacidade futura. Se a pessoa fez isso em algum momento da carreira dela, ela é capaz de repetir se ela tiver o estímulo adequado. Então deixa eu tentar exemplificar para você. Em vez de você perguntar se a pessoa batia a meta, pergunte qual foi o último reconhecimento por resultados que essa pessoa teve. Em vez de perguntar se a pessoa é criativa, pergunte qual foi a última ideia que ela deu dentro da empresa. Em vez de perguntar se a pessoa sabe resolver conflitos, pergunte qual foi o último conflito, o conflito mais difícil que essa pessoa teve que resolver e como que ela resolveu. Em vez de perguntar qual que é o seu maior defeito, que essa é clássica em diversas entrevistas que você participa, pergunte qual foi seu último feedback a desenvolver. Sempre aprofunde as respostas, não fique com a primeira resposta. Isso vai ajudar você a obter a verdade, você extrair a essência do candidato, extrair as competências que ele tem para ver se adequa dentro da sua vaga. Referente ao processo de integração, eu vejo muitos líderes subestimando o período de experiência. Ele deveria ser tratado como parte do processo de contratação, porque nele você consegue observar diversas competências, comportamentos. Você consegue observar se a pessoa é mais individualista, se ela é mais comprometida, se ela fala mais, se ela é mais introspectiva. Qual que é a produtividade dessa pessoa? Qual que é a capacidade de aprender? É nesse período de experiência. E o líder, às vezes ele contrata, faz a entrevista e fala, cara, eu achei o cara que eu preciso dentro da minha equipe. E ele não faz essa integração. E quando você não faz essa integração, você perde uma chance de ouro de você dar o exemplo, combinar o jogo e você deixa isso a cargo dos seus funcionários, que estão há mais tempo. E aí essa pessoa que entra, em vez de ela entrar com a pessoa que está voando, aprender o que precisa ser aprendido, ela vai sentar com a pessoa que tem 10, 15 anos no mesmo cargo, sem nenhuma motivação de continuar. Qual que é o exemplo que ela vai ter? Qual que é a habilidade que ela vai hackear dessa pessoa? E aí você não sabe por que tem um monte de funcionário dentro da média. Então, aproveite o período de experiência para você identificar, para você acompanhar, para você alinhar a expectativa da regra do jogo que você quer colocar dentro da sua equipe. Líder, a maior ferramenta de desenvolvimento do dia a dia é o feedback. O primeiro passo é você analisar as condições do feedback, você planejar o feedback. Onde que vai ser? Vai ser numa sala individual? É extremamente importante que seja individual. Como que eu estou emocionalmente? Eu estou bravo? Eu estou puto com essa situação? Cara, você só vai dar o feedback quando você estiver bem, quando você conseguir falar com um tom de voz adequado. E eu quero passar para você uma técnica de feedback poderosa, que é uma estrutura que eu uso até hoje. A primeira coisa é detalhar o que aconteceu. Coloque o máximo de detalhes. Fulano de tal, no dia 2 de setembro de 2023, aconteceu a situação X, Y, Z. Detalhe.
A segunda parte da estrutura é perguntar o que aconteceu, para não colocar a pessoa na defensiva. Você vai narrar o fato, você não vai acusar. O terceiro passo é você explicar qual foi o impacto. O que essa ação prejudicou. Por exemplo, digamos que uma pessoa faltou sem avisar. E aí eu, gestor, precisei ligar para alguém para trabalhar no lugar dela porque não podia ficar sem ninguém. E aí liguei para fulana de tal e ela tinha um passeio programado com suas crianças que ela precisou adiar. Ela precisou pegar o ônibus de 2 horas para vir. Ela precisou achar alguém para ficar com as crianças dela. Esse seria um impacto. Mas também pode ser um impacto financeiro, pode ser perder clientes. Pode ser, por exemplo, ela tinha uma ação matadora que ela fez na carteira dela, que ela fez e deu muito certo e ela não compartilhou com ninguém. O impacto seria, olha só, se você tivesse compartilhado, eu teria te reconhecido e essas outras pessoas do time tinham o potencial de alcançar 20% a mais do desafio. E o faturamento da empresa subiria de 100 mil para 120 mil. Esse é um impacto financeiro. E por último, a quarta parte da estrutura é você alinhar qual o comportamento esperado para o futuro, já fazendo um combinado, alinhando expectativas para próximos casos. Isso é um combinado, pessoal. Isso é um elemento de feed forward, você olhar para frente. Então, utilizando esses 4 elementos dentro do seu feedback, com respeito, com um tom de voz adequado, você fazendo isso de forma individual, você dá um feedback respeitoso. E quando você dá um feedback dessa maneira, sem enrolação, você começa a criar uma cultura de conversas difíceis. Uma cultura de confiança, onde você está falando sobre o fato, mas não está falando sobre a pessoa. A pior coisa que pode acontecer no feedback é você falar que a pessoa não está comprometida. Você vai falar, olha, você faltou 2 vezes, você faltou 3 vezes. O feedback é sempre sobre o fato, nunca sobre o comportamento. Chegamos na parte onde ninguém quer chegar, que é o desligamento. Precisamos ao máximo tentar recuperar as pessoas, mas também temos algumas obrigações com os resultados da empresa e metas do time. Quando você deixa de tomar decisões, você está tirando a oportunidade do time de atingir um desafio, uma meta e receber um bônus no final do ano. Além do mais, você está tirando a oportunidade dessa pessoa encontrar um outro trabalho que faça sentido para ela. Porque nesse aqui, ela não vai para frente. Ela está gastando o seu tempo de gestão e o tempo dela, que ela poderia estar desenvolvendo algo que ela goste. Então é muito importante você ter essa linha de pensamento. Tente recuperar as pessoas. Primeira chance, dá a segunda chance, mas não dá a terceira chance. E é importante essa pessoa ter ciência do motivo do desligamento. E por isso que eu gosto de fazer um plano de 60 dias. Para ela alterar o comportamento, para ela alterar o resultado para continuar na equipe. Se ela não reagir, ela está me passando um sinal que ela não quer continuar. E aí o desligamento fica muito mais fácil. Por exemplo, a pessoa está atrasando demais, está faltando demais. E aí você vai conversar com a pessoa. Olha, já conversei com você uma vez, já conversei com você 2 vezes e nós não temos uma mudança de comportamento. Você está atrasando muito dentro da empresa. Você atrasou dia 2, você atrasou dia 4, você atrasou dia 6, você chegou às meia hora atrasada dia 8, você faltou e não avisou. E esse é um comportamento que não é adequado para a nossa empresa. Então nós vamos fazer um plano de 60 dias, onde será permitido você atrasar 2 vezes e uma falta. Se você atrasar mais que isso, você está me passando um recado que você não quer continuar na empresa. Pensa comigo, líder. Se a pessoa atrasa 4 vezes, não vai ficar claro o motivo do desligamento para ela? Porque a pior coisa é a pessoa não saber porque ela está sendo desligada. E lembrando, indo para o desligamento não é feedback. Você não pode abrir oportunidades para a pessoa se justificar. Porque vai que ela tem uma excelente justificativa. Você não consegue voltar atrás. A decisão já está tomada. Então, um bom desligamento, ele ocorre em 5 minutos. Eu vou tentar trazer um exemplo de um desligamento para vocês adequado e respeitoso. Vou desligar o Joãozinho. Joãozinho, já tinha conversado com você diversas vezes sobre esse comportamento, sobre o comportamento X. Nós fizemos um plano de ação de 60 dias e a gente não teve evolução para o patamar necessário. Portanto, eu decidi encerrar o seu contrato de trabalho. E aí essa parte você intensifica, porque às vezes a pessoa buga no momento que você fala que você está encerrando o contrato de trabalho dela. E aí você gostaria de agradecer suas contribuições durante o tempo de serviço. Eu desejo muita sorte nos seus próximos desafios. E se você precisar de uma carta de recomendação, conte comigo. Olha só, um desligamento respeitoso. Você não precisa xingar, não precisa se exaltar. Desligamento não é vingança. O mundo é muito pequeno, o mundo dá voltas. E quando você faz dessa maneira, você faz com respeito, a pessoa não vai querer te processar porque você foi escroto com ela no desligamento. Ela não vai querer se vingar. Ela vai pensar bem assim, olha,
Eu saí da empresa, realmente tinha razão, a gente fez um plano, não deu certo esse plano, eu não segui, a responsabilidade é minha e fui tratado com respeito. E se eu quiser uma carta de recomendação, ainda o líder vai me dar. Como que eu vou odiar uma pessoa dessa? Como que eu vou querer processar essa pessoa? Lembre-se, eu não processo a empresa, eu processo o líder.